Professor, eu acho que tem gente pedindo para entrar. Oi? Tem gente pedindo para entrar na sala de aula. Mas todo mundo que pede para entrar, eu estou autorizando aqui para mim. Ó, agora ali, ó, Tiago, permitido. Legal? Então tá. Senhores, boa noite para vocês. Hoje é o nosso terceiro encontro, acredito, né? E a gente vai dar continuidade ao nosso assunto. Nós estamos conversando a respeito do perito, do assistente, né? Agora a gente vai ver a respeito de impedimento, suspeição, dando continuidade. No nosso encontro de hoje, a gente vai ter a oportunidade também de fazer algumas questões de múltipla escolha. As questões eu coloquei lá, eu vou dar um tempo para que vocês, né, possam tentar resolver, são bem poucas questões, e depois a gente faz a correção em conjunto. E quero aproveitar também para a gente fazer uma consulta no sistema, mas daí a gente vai conversando, isso vai ser daqui a pouquinho, tá? Na aula passada nós terminamos aqui, onde eu comentei que era possível se cadastrar, e eu pedi para vocês, eu falei assim, ó, pessoal, por favor, né, consulte, a gente chegou a clicar aqui no link, consultou no site do TJ, e ficou como uma atividade para vocês acessarem ali o sistema, um deles é do Ministério Público, o outro é o Tribunal de Justiça, comentei também na Justiça Federal, que dava para acessar e se cadastrar, né, é bem interessante, né, se cadastrar como perito. Beleza, dando continuidade, tá? Então, aqui o slide diz o seguinte, pode o juiz, nesse mesmo momento, né, no documento de nomeação, elaborar os quesitos, o que não é comum. Então, assim, ó, depende muito do tipo de ação. Que nem eu mencionei para vocês, esse material aqui foi muito bem elaborado, é um material bem bacana. Esse material quem elaborou foi a professora Tânia, né? E eu já utilizei, depois eu fui fazendo os meus materiais, mas esse era um material que ela tinha desenvolvido e ela fez bem feito, né? E o que acontece? Depende do tipo de ação, tá? Então, por exemplo, numa ação previdenciária, na hora que o juiz ele já diz quem vai ser o perito, daí geralmente em muitos casos não é o perito contador, mas é o perito médico, ele já informa. Os quesitos do juízo se encontram-se em tal... Tá, né? Por quê? Porque os quesitos do juízo, de forma geral, ele acaba fazendo os mesmos para determinadas doenças, né? Então, ele já apresenta no momento da nomeação, tá? Mas, assim, que nem disse a professora Tânia, né? Não é comum. Se a gente está, por exemplo, na esfera civil, né? Não tem também, não é tão comum. Hoje, né? Recebi um contato de um amigo, contador, que ele comentou comigo assim, né, foi aluno, né? Ele falou assim, Rafael, terias como, né? Tens interesse, né? De fazer todo um laudo para ser apresentado em juízo com todos os cálculos, né? É uma ação onde houve uma discussão entre os sócios e parece que já ficou caracterizado que houve um desvio de valores. Agora é justamente apurar qual foi o tamanho do rombo e o tamanho do desvio, tá? É algo bem interessante. Então, para vocês verem que eu não faço nenhum tipo de divulgação nesse sentido, e mesmo assim você vai tendo movimento. Então, se você for lá se cadastrar, você já consegue do juízo. Se você, né, cada um tem um enfoque, mas, por exemplo, decidir trabalhar, né, com recuperação de créditos tributários, você acaba visitando alguns clientes e os clientes vão sempre demandar mais cálculos e tudo mais, tá? É bem interessante. Então, assim, ó, é um mercado bem bacana de atuação. Aí diz, ele somente o fará em caso tenha uma dúvida muito pontual sobre o que está sendo discutido nos autos. Nesse caso, esses quesitos denominam quesitos oficiais. Aí diz aqui, ó, artigo 470, incumbe ao juiz indeferir quesitos impertinentes. O que acontece? O que são, né, impertinentes e o indeferir, né? Quando você pede, né, olha, nesses termos pede deferimento, né? A gente está pedindo, digamos, eu como advogado estou pedindo para que o juiz diz assim, ó, beleza, ok, né? Por favor, faça cumprir, porque quem vai mandar o processo andar é o juiz. Então eu digo assim, ó, por exemplo, eu estou querendo cobrar um devedor, né? Aí eu digo assim, excelência, né?
requeiro, né, que Vossa Excelência determine a citação do devedor em tal endereço. Aí quem vai mandar fazer isso é o juiz. Aí o juiz vai deferir meu pedido, ele vai aceitar e ele vai fazer. Se eu faço quesitos, se eu formulo quesitos, que os quesitos não têm nada a ver, ou eu começo a fazer uns quesitos só para tumultuar o processo, né, o juiz tem toda a autonomia, né, tem todo o poder da caneta para dizer assim, ó, esses quesitos não, né, o advogado das partes começa a fazer quesitos que fogem o processo, ele pode indeferir. Professor, dê um exemplo mais específico. Específico é o seguinte, cada um, né, você, né, que está online, vocês estão no presencial, né, se por um acaso eu começo a perguntar para o perito, né, perito, mas quem é que tem razão? Sou eu ou é o Joey, né? Não é o perito que tem que dizer quem tem razão. O perito ele vai só responder aos quesitos e vai fazer os cálculos na questão contábil. Quem vai decidir o processo é o juiz. Então, não cabe ao perito dizer quem tem razão. O que aconteceria? Provavelmente, né, esses quesitos, o próprio juiz ia dizer, ó, esses quesitos são impertinentes. Não cabe ao perito dizer sobre o mérito, sobre a discussão do mérito, né, quem é que tem razão, tá? Isso é as situações, e aqui diz, né, a quem cabe? Ao juiz. Se você tiver numa situação que você é o assistente, né, da parte, um contador, assistente da parte, e você começa a observar que o advogado da outra parte está fazendo, né, formulando quesitos que não tem nada a ver, você pode orientar o advogado, né, ou conversar com o advogado e dizer assim, olha, isso aqui que ele está pedindo, ele está extrapolando. Aí o advogado vai lá e pede, olha, juiz, esses quesitos são impertinentes. Por isso que é importante vocês saberem, tá? Aqui a gente está falando do artigo do Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil é como é que deve funcionar todo o trâmite, né, de um processo. Código de Processo Civil, acredito que vocês, contadores, não especificamente estudaram sobre ele, mas o Código Civil, sim, né? Quando vocês tiverem introdução a direito, aí ela deve ter falado a respeito, né, das obrigações, dos diversos contratos, contrato seguro, daí ele chega a conversar sobre isso, sobre quem é empresário, quem não deixa de ser, né? Isso está lá no Código Civil, tá? Beleza. Também, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento. Então, também compete ao juiz formular, que são os quesitos oficiais. Adiante. Então, a nomeação do perito ela é sempre formal e ela consta dos autos. E ele tomará conhecimento de sua nomeação por meio da visita de um oficial de justiça, que fará a citação a ser assinada pelo perito nomeado. Então, assim, ó, o que acontece, né? Já recebi a nomeação, né, por AR, tá? Então, você pode receber a nomeação como perito por AR também, tá? É para tentar ser mais ágil em relação ao oficial de justiça. Ok. Continuando, após, o perito terá 5 dias para ir ao fórum e tomar conhecimento do processo para o qual foi nomeado. Caso a relação do perito com a secretaria do fórum a qual oferece seus préstimos seja muito próxima, haja vista as constantes nomeações, poderá ser contatado via e-mail ou por telefone, tá? Eu, particularmente, essa questão do e-mail, eu não sou muito fã, né? Quando eles mudaram o Código de Processo Civil, eles exigiram, né, que sempre conste o e-mail das partes. Para quê? Para que seja mais fácil o acesso para a parte. Acontece, eu acredito que aconteça com cada um de vocês também, que a gente recebe e-mail o tempo todo, né? Às vezes a gente até fica com vontade, mas você pensa assim, é maldade, né? Por exemplo, eu tenho conta num determinado banco e eu não tenho milhas no meu cartão. Aí eu tive que falar assim, olha, você tem umas milhas. Eu pensei, poxa, será que eles estão me dando as milhas? Eu pensei, quer saber, eu vou contactar o banco, né? Por quê? Porque, graças a Deus, de banco, eu não tenho recebido. Porque às vezes eles diziam assim, você tem uma coisa no banco, parou esse negócio de banco. O que é que a gente tem recebido? Eu não sei, eu sei que às vezes eu recebo, eu simplesmente não abro. Né? Não sei se acontece com vocês.
tipo, começa a receber mensagem que não tem nada a ver, graças a Deus tem meu telefone, não, ninguém mais pede para falar com o tal do Gilmar, que eu não sei quem que é, né? Mas assim, ó, o e-mail foi pensado para se ganhar agilidade, só que caiu em desuso. O que acontece muito, o que se tem feito muito? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, o que tem se feito, né? Não é que você vai citar a pessoa pelo WhatsApp, mas você consegue o contato e se a pessoa responder, tipo assim, não, aceita a mensagem, não sei o que, eu vou lá, já vou no fórum. Aí agiliza muito, muito o serviço, tá? Então, hoje em dia tem estudado muito o WhatsApp. Ali em cima diz assim, ó, autos, o que são os autos, né? São as peças constitutivas de um processo, tais como as petições, os termos de audiência e as certidões. Eu já comentei, a gente vai abrir o processo e vai conseguir visualizar ali algumas telas, tá? A gente vai ver que também tem o seguinte, Justiça do Trabalho, ele é um sistema, a Justiça do Fórum, que a gente tem o fórum aqui do lado da faculdade, né, estadual, ela tem outro sistema e, muito bom, graças a Deus, né, a Justiça Estadual, ela está usando o mesmo sistema da Justiça Federal. Então, a forma de protocolo e o sistema em si, ele é o mesmo. Tá? Antes eram sistemas diferentes. Professor, e quando o professor tem que peticionar, por exemplo, eu tenho uma ação em Goiás, é outro sistema, né? Eles são parecidos, o de São Paulo era o anterior do TJ de Santa Catarina, tá? Mas não precisa se preocupar com isso, vai todo mundo se dar super bem para peticionar, daí a secretaria também vai ter interesse em auxiliar. Interesse não, né? Mas se coloca à disposição. Carga dos autos. Carga dos autos, o que significa, né? Carga dos autos é você pegar o processo, se ele é um processo físico, para folheá-lo, né? Então, vamos dizer assim, ó, indo até o fórum, o perito tem a finalidade de conhecer o processo para o qual foi nomeado. Por quê? Porque ninguém precisa aceitar a nomeação e passar o preço no escuro, né? É a mesma coisa, por exemplo, se alguém ligasse para você e dissesse assim, ó, você conserta meu carro, você tem uma oficina mecânica, né? Ah, eu tenho uma oficina mecânica. Você conserta meu carro? Ah, eu posso consertar. Quanto é que o senhor cobra? Não dá, né? Aí tu pensa assim, ó, o cara deu só é só uma troca de óleo. Aí você vai ver, o cara jogou o carro aqui, a BMW aqui na água, fundiu o motor, né? Então tá. Aí diz assim, ó, esse já faz parte do processo e tem a prerrogativa de retirar o processo do fórum e levar para o seu ambiente de trabalho, para análise, leitura e estudos pertinentes. Os processos, eles são públicos, tá? Você consegue ter informação de todos os processos, independente. Por exemplo, precisa ser advogado? Não. Tá? Se você tem interesse de ver um processo, antes eles eram físicos, ok? Como é que funcionava no processo físico? Você chegava lá no fórum, com o númerozinho do processo, que consultou, por exemplo, na internet, ou que alguém passou o número do processo, chegava lá e falava assim, ó, eu gostaria de ter vistas aos autos, né? Eu gostaria de ver o processo. O cara pode não precisa falar com linguajar. Eu gostaria de ver o processo. Pode ver, folhear o processo. Poderia levar para casa? Não. Poderia fazer algo chamado carga rápida do processo para fotocópias? Sim, tá? Você não é advogado do processo, você não é perito, mas você gostaria de ver o processo, você consegue, né? O que acontece? Você não vai pegar e levar para tirar fotocópia longe, né? Provavelmente vai alguém lá da vara civil, de onde for o processo, vai acompanhar você até na sala da OAB. A sala da OAB tem máquinas de fotocópias, você consegue tirar essas fotocópias. Aí, duas alternativas. Ou o processo já vai ficar lá na OAB, que depois a servidora, né, ou estagiária, vai lá buscar o processo, você não leva o processo, não vai pegar ele, né? Ou a outra alternativa, ela acompanha você e depois, né, depois das fotocópias, ela leva embora. Isso se chama carga rápida. Tá? Mas se não, como perito, se for um processo daqueles antigões e coisa e tal, esse processo você pega, leva para sua casa, vai ter uns dias, você vai assinar um termo que você levou esse processo e depois você devolve, ok? Com o processo de digitalização, hoje em dia todos os processos, né, a grande maioria é tudo digital, o que eram os antigos, eles foram digitalizados.
Então, assim, ó, na grande maioria, esse processo vai ser digital. Você vai conseguir acessar, sem precisar levar documento nenhum, sem nada, e não vai impedir também que outras pessoas consigam consultar. Como é que foi feito isso? Isso foi feito pelos fóruns e, em alguns casos, em atuação conjunta com os advogados. Então, eu tive uma situação de um processo bem antigo que foi solicitado, né, para que, digamos, eu como parte, né, como advogado, fizesse todo o processo de digitalização do escritório, juntasse, né, e foi feito todo o processo de digitalização. Eram 4 volumes, tá? Beleza, o perito visualiza o processo e, se ele desejar, né, ou se for necessário, poderá retirá-lo e levá-lo para o seu local de trabalho. Esse procedimento se chama fazer carga nos autos do processo. Né? Os slides são interessantes, porque às vezes uma coisa que pode ser mais comum, a gente acaba não mencionando e, né, e a pessoa lhe pergunta e o cara fala que vai fazer carga do processo, agora você já sabe. Leitura. Primeiro, tomar conhecimento do que se discute nos autos. Primeira coisa. Qual que é o ponto, né, de discordância entre as partes? Ou seja, qual que é o objeto em litígio do processo? Para tanto, o perito deve ler o processo para se inteirar daquilo que se, né, se degladia aqui, né, nos autos. Segundo, deverá abrir no seu processamento eletrônico de dados uma pasta virtual contendo o número do processo e da vara onde ele tramita. Nessa pasta deverão constar todos os arquivos pertinentes ao processo. Olha, bem interessante aqui. Aqui o que está sendo dito é para que você tenha uma certa organização, né, do processo e do movimento que você tem, né, em relação a ele. Então, o que acontece? Eu crio uma pasta chamada, por exemplo, petição inicial. Aí existe uma movimentação no processo. Eu crio uma outra pasta embaixo chamada manifestação. Aí dentro da manifestação tem o que vocês vão fazer. Aí eu crio uma terceira. E você vai tendo todo acompanhamento. Por quê? Porque, às vezes, para você elaborar um laudo, você vai ter uma quantidade grande de informações, certo? Fica lá como as informações. E você tem o seu laudo. Aí, depois, o juiz apresenta um quesito, pode apresentar algo chamado quesitos complementares. Aí você tem que, de novo, se manifestar. Nesse ponto, imagina que você começa a se manifestar, baixar arquivo, não sei o quê. Cara, vira uma confusão. Então, assim, ó, é uma regrinha meio que para, né? Professor, tem gente que não faz? Tem. Tem gente que fica bem perdido, que não tem organização nenhuma. Cara, não conheço assim tão bem, né? Não conheço tão bem alguém nessa situação. Mas eu acredito que sim, tá? Eu acredito que tem gente que acaba, às vezes, não organizando e depois acaba passando trabalho. Algo também que eu até já aproveito para mencionar é que quando a gente for, mas a gente vai falar sobre honorários, mas quando você for estabelecer seus honorários, né? Coloque ali uma margenzinha que pode ser que depois você tenha que se escrever, apresentar quesito, que vão ser apresentados quesitos complementares, você tem que se manifestar de novo no processo. Sabe o que eu digo, né? Às vezes você faz o seu valor, o seu preço tão justinho, que daí depois, se você tem que fazer uma nova diligência, tem que fazer já vai dizer, pô, não compensou, né? Essa leitura deve ser feita por inteiro, ou seja, é preciso repassar todas as folhas que o processo contém, uma vez que, ao se inteirar do objeto, o perito nomeado dará início aos trabalhos, chamados papéis de trabalho. Colocar no sistema de processamento de dados os elementos relevantes encontrados na leitura minuciosa efetuada no processo. Eu gosto de fazer o seguinte, eu trabalho, por exemplo, em casa com notebook e eu boto tipo uma segunda tela. Então eu vou vendo o processo e no outro arquivo eu tenho tipo Word. E eu vou fazendo os apontamentos, qualquer página, qualquer lado. Se eu preciso copiar alguma coisa, eu já copio ou copio a imagem, fica mais fácil, né? Tenho pessoas conhecidas que eles faziam no caderno, anotavam no caderno, só que depois você tem todo o trabalho. Então, tá no computador, se você digitou 2, 3 linhas, você já está começando a preparar seu material, né? A leitura de todas as folhas é extremamente importante. Aí diz assim, ó, pode em alguma folha o juiz, né, já poderá ter tomado decisões
que eventualmente possam ser importantes para nortear a elaboração do laudo pericial contábil, principalmente em sua conclusão, né? Comentei também o caso, às vezes, de você ter uma reforma de uma decisão, né? E daí muda toda a ideia do cálculo. Esse procedimento culminará com o denominado planejamento da perícia. Agora, a gente vai falar, né, do impedimento e da suspeição, né? Então, são os itens 16 a 19 da NBC PP 01, né? E ele vai trazer os casos onde a pessoa não poderá funcionar como perito, né? Não poderá atuar como perito. Então, diz assim, ó, durante a leitura do processo, o perito poderá identificar alguma circunstância que o impeça de elaborar o laudo pericial, seja por impedimento ou suspeição. Vamos ver o que é cada um deles, né? Então, o que é um impedimento? Impedimento, assim, ó, impedimento, suspeição. Impedimento é muito mais forte, né? Você está impedido, né? É mais forte do que você ser suspeito, né? Então, impedir, né, ou impedimento, e o outro é de suspeito, suspeição. Então, impedimento são acontecimentos que, por lei, impedem o perito de executar o trabalho pericial, tal como preconizado no item 20 da NBC-PP 01. Lá embaixo consta também assim, ó, artigo 467 do CPC, Código de Processo Civil. Só que eu acho que eu tenho eles em slides aqui. Ó, o perito contador nomeado deve se declarar impedido quando? Então, quando que ele não pode, né? Impedimento. Alternativa A, quando ele for parte no processo. B, quando ele tiver autuado como perito contador contratado ou prestado depoimento como testemunha no processo. Então, assim, ó, se de alguma forma ele participou do processo, né, ele não vai ser imparcial, né? Aqui ele traz também a questão da testemunha, tá? Quero lembrar para vocês que a testemunha, ela é sempre uma pessoa que ela não tem o menor interesse no processo, né? Se você, por algum dia, né, na sua vida, você chamar alguém para ser testemunha, ou alguém chamar uma outra pessoa para ser testemunha num processo que você tenha ciência, essa pessoa não pode ter nenhum tipo de interesse econômico ou amizade, qualquer coisa, em relação à causa. Se ela tiver interesse, ela pode prestar o depoimento dela, ou ela pode, né, como informante, ela pode ser informante, mas nunca testemunha, né? Por exemplo, assim, ó, digamos que você estava andando lá na Avenida Atlântica, né? Aí apareceu lá uma pessoa meio bêbada, embriagada lá, e estava você e um amigo seu. Aí o cara foi lá, bateu, tipo, começou a agredir seu amigo. Quando você percebeu, começou a agredir seu amigo, e daqui a pouco você fala assim, pera aí, e ele pega e lhe dá um soco. Beleza? Pergunto, você pode ser testemunha? De forma alguma. Por quê? Você vai ser chamado lá para depor, certo? Ele diz, minha testemunha é meu amigo, ele estava lá. Primeiro que já era amigo, você nunca vai defender uma pessoa que você não conhece. Segundo, ele também deu um soco em você. Então, se o seu amigo ganhar uma condenação por essa agressão de 8, 10 mil, 20 mil, o valor que for, não sei como é que foi, né? A gente está fazendo uma hipótese, né? Mas assim, ó, com certeza você também poderia entrar. E você vai dizer assim, olha, naquele processo lá, o meu amigo já ganhou 20 mil, eu também levei um soco, eu também quero a minha parte. Então, assim, ó, nunca vai ser testemunha, tá? Estou comentando isso porque no direito, ainda mais assim, ó, vocês na função de contador, vocês vão ter diariamente, dúvidas por parte dos clientes. O cliente confia em 2 pessoas, né? Tá, 3 então, né? Além dos parentes, né? Então, assim, ó, ele confia no médico, o que o médico disser para ele, se o médico disser assim, ó, tem que fazer tal, o cara confia no médico. Ele confia, eu acho que o contador até vem antes, tá? Ele confia no contador e no advogado.
Por quê? Porque quando ele chega no advogado, ele fala, não, o cara vai saber o que resolver. E o contador é quem ele tem um contato muito próximo, né? Então ele vai contatar você, por exemplo, assim, ó, em relação aos tributos, uma outra situação da empresa. Daqui a pouco ele vai se casar e fala assim, fulano, será que eu devo me casar por esse regime de bens? Porque agora eu montei uma empresa, né? Ele vai perguntar para o contador, porque a dúvida é assim, ó, se eu me separar, como é que fica a empresa? Então, estou comentando isso a respeito da testemunha, porque quando dá algum problema na sociedade, a primeira pessoa que ele telefona, até antes de ligar para o advogado, é o contador. Ele fala assim, cara, deu uma zebra aqui, não sei o que, o que eu faço? É isso, tá? Então, assim, se aparecer lá uma pessoa que se diz ser testemunha, mas ela tem interesse, ela não pode ser, tá? Beleza. A alternativa ali C, né? Tiver mantido nos últimos 2 anos, ou mantenha com alguma das partes, ou com os seus procuradores, relação de trabalho como empregado, administrador ou colaborador assalariado, né? Não tem como, por exemplo, você é contratado de uma empresa e essa empresa está meio que junto, né? Então, assim, como é que você vai ser imparcial? É claro que você vai ser imparcial, né? Mas, né, a ideia é a seguinte, você não deveria, de forma alguma, né, até por isso que traz a questão do impedimento, por mais que a gente saiba da sua boa intenção, né, vai dizer assim, ó, se for numa situação dessa, você está impedido, tá? D, tiver cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral, até o 3º grau, postulando no processo ou entidades das quais esses façam parte de seu quadro societário ou direção. Quando nós tivemos a aula, quem fez comigo a disciplina do Código de Ética, né? Disciplina de ética profissional, chamava ética geral e profissional, a gente explicou como é que era a questão do linha do parentesco, né? Então, assim, ó, aqui está você, né? Aí você tem ascendente, né? O seu pai, né? Aí você tem o seu avô, ou os avós, né? Eu vou botar avô aqui para ficar mais bonito para dizer. Se quiser ver um desenho mais bonito, é só jogar no Google, vai parecer melhor, tá? Mas assim, ó, né? Vou botar assim, ó, VC, você, né? Deixa eu ver se o pessoal tá vendo também. Pensou o cara tá fazendo e ninguém enxerga coisa alguma? Estão vendo? Ótimo. Então, assim, ó. Quem é o seu tio? O seu pai, 1º grau. O seu avô, 2º grau. Aí vai descer para o irmão do seu pai. O irmão do seu pai, ele faz assim, ó. Né? Aqui, ó, o tio. Tá? Tio é 3º grau. Ó, sobe 1 grau. Tem que subir para o avô, porque não dá para pular para o ladinho, né? Avô, 2º grau, tio, 3º grau, tá? E a mesma coisa, né? Ele poderia, em ascendente ou lateral. Então, por exemplo, um primo. Oh, meu Deus. Se você tem um primo, o primo já é 4º grau, tá? Então, 3º grau vai até o tio, né? Ou, poderia, tipo, se você é mais velho, poderia descer, né? Para os seus filhos e tudo mais. Mas só para entender, 3º grau vai até o tio. Ah, professor, poderia subir, né? Para o bisavô? Poderia, também poderia, né? Só para dar um exemplo aqui para a gente visualizar. Aí tem, né, consanguíneos, ou tem a questão de afinidade em relação ao casamento. Beleza, né? Que é consanguíneo ou afim, né? Afim por quê? Porque às vezes você pode ter uma relação lá em relação ao casamento. Aí você tem a situação que quem é a parte é seu sogro ou sua sogra, né? Aí imagina você é nomeado perito num processo onde envolve seu sogro, né? A questão não é se o cara vai detonar o sogro ou se ele vai ajudar o sogro, mas com certeza, né, ele não vai ser imparcial, né? Então, né, são situações onde daí o código já traz para dizer assim, ó, é impedido, né, nem se discute nada, é impedimento. Adiante.
tiver interesse direto ou indireto, mediato ou imediato, por si, por seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou em linha colateral. Essa linha reta e colateral vocês viram, né? Linha reta sobe para ascendentes ou descendentes e colateral quando ela vai para o ladinho. No resultado do trabalho pericial, exercer cargo ou função incompatível com a atividade de perito em função de impedimentos legais ou estatutários. Então, a situação que você... Imagina que você já é servidor, né? Servidor público, como é que está fazendo uma atividade dessa? Receber dádivas de interessados no processo, né? Subministrar, né, meios para atender as despesas do litígio, receber quaisquer valores e benefícios, bens ou coisas, sem autorização ou conhecimento do juiz ou árbitro. Tá? Trazer tudo isso em relação aos impedimentos. O impedimento técnico-científico. O impedimento por motivos técnicos-científicos a ser declarado pelo perito decorre da autonomia por falta de conhecimento e estrutura. São motivos de impedimento técnico-científico. É o item 21 da NBC, tá? A matéria litígio não ser de sua especialidade. Aí você vai dizer, ó, não tem como fazer, né? Constatação de que os recursos humanos e materiais de sua estrutura profissional não permitem assumir o encargo, cumprir os prazos nos trabalhos em que esse perito contador for nomeado. C. Ter o perito contador da parte atuado para outra parte litigante na condição de consultor técnico ou contador responsável, direto ou indireto, em atividade contábil ou em processo no qual o objeto de perícia seja semelhante àquele da discussão, sem previamente comunicar ao contratante. Senhores, eu vou contar um negócio aqui que vocês verifiquem se não faz sentido, tá? Pensem aqui comigo, tá? Essa questão aqui do impedimento, para o cara nunca mais esquecer e para lembrar, é o seguinte. Imagina que você tivesse, né, um perito que toda vez ele apresentasse lá os cálculos e tudo mais, nomeado pelo juiz, e, cara, tipo assim, você é muito bom, você é o cara, e o empresário fala assim, pô, esse cara tá me lascando, cara, o cara é bom no cálculo aqui, eu acho que não tem um cara tão bom quanto ele, quem sabe o outro ia deixar passar. Difícil, mas enfim, né? Ou a mesma coisa, isso acontece muito com os escritórios de advocacia. O escritório de advocacia está entrando com algumas ações contra alguma empresa, aí você começa a falar assim, cara, mas por que essa empresa tem tantos escritórios de advocacia? Tá? Não, isso nunca me ensinaram em livro nenhum, estou só comentando para vocês. O que acontece? A partir do momento que você traz o escritório, né, ou você é empresário, tem o escritório como seu cliente, o cara não vai poder entrar com processo contra você. Ele vai dizer, olha, infelizmente, já sou contratado dessa empresa, presto toda uma assessoria e tudo mais, não tem como entrar com processo. Moral da história. Às vezes você vê assim, ó, às vezes umas grandes bancas, né, e grandes empresas. Então, grandes empresas pegando os melhores escritórios, pagando um fixo por mês, tipo assim, ó, vou me livrar de alguns processos trabalhistas. Aí você vê assim que os caras que são top, são tudo contratados, fazem parte da folha de pagamentos ali da empresa, tá? Beleza. Tô contando assim, estratégia, que às vezes acaba acontecendo, bastidores, né? Ok, suspeição. Então, artigo 467 do CPC, o perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Então, uma das partes discorda com a nomeação, né, informa para o juiz e diz, olha, esse cara aqui é suspeito, né? Aí o juiz, se ele aceitou, ele vai pegar e vai dizer, então vou nomear um outro perito. O perito contador nomeado deve declarar-se, né, ele mesmo que já deveria, né, declarar-se suspeito quando, após nomeado, contratado ou escolhido, verificar a ocorrência de situações que venham a suscitar suspeição em função da sua
né, imparcialidade ou independência, né? Então, assim, pode ser que essa imparcialidade ou independência que ele poderia ou deveria ter, ele não vai ter, né? Então, assim, ó, e dessa maneira, comprometer o resultado do seu trabalho em relação à decisão. Então, exemplos. Ser amigo íntimo de qualquer das partes, né? Ou ser inimigo capital de qualquer das partes. Então, assim, ó, a ideia é que, né, se você é nomeado perito de alguém que você odeia, né? Inimigo capital é tipo assim, ó, é o arqui-inimigo, é o arqui-vilão, né? É o contrário do amigo íntimo. Então, tipo assim, o cara tem uma grande amizade com alguém, não vai ser imparcial. O contrário do amigo íntimo é o inimigo capital. Do tipo assim, o cara odeia, não pode ver a pessoa pintada de ouro de que for que vai querer, né? Senhores, deixa eu mostrar aqui, ó. Já comentei uma outra vez para vocês. Deixa eu puxar para cá o mouse. Ó. Então aqui, ó, eu fiz assim, né? Joguei CPC 2015. Se só escrever CPC, ele já vai aparecer. Não sei se o Google é meu amigo, né? Mas assim, eu sei que quando vocês botam CPC, né, é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E quando você fala para um advogado o que é CPC, ele já pensa em Código de Processo Civil, né? É a mesma coisa aquela questão dos gráficos. Para o médico, o cara já logo pensa lá nos batimentos cardíacos. E para o contador, o cara fala, meu Deus, essa empresa está faturando bem. Olha aqui, ó, uma tendência de alta aqui, ó, né? Ó, beleza, digitando aqui, ó, CPC, né? É a lei 13.105. Aí, por exemplo, ó, às vezes a pessoa pode digitar, né? Ou se a pessoa não, eu quero ver onde é que está. Se eu digitar assim, ó, impedimento. A gente viu que era 467 por lá, né? Que estava o impedimento, suspensão. Mas, ó, legal? Aí ele mostra lá, ó, há impedimento do juiz. Aqui é questão do juiz, suspensão do juiz, né? Usei o Ctrl F. Está um pouquinho lento. Tá de mal comigo. Ó. Página sem resposta, aguarde. Ficou doido. Beleza, Giovana. Ó, 467, que a gente estava vendo, ó. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspeição. O juiz pode aceitar. O perito pode ser substituído quando? 468. Tá vendo? Ó, isso aqui é um Código de Processo Civil. A gente tem a NBC, né? Que é do Conselho Federal de Contabilidade, que vai trazer e tudo mais, mas a gente também tem o Código de Processo Civil, ó. Porque aqui eu não estou falando só do perito contador, pode ser qualquer tipo de perito, né? E lá, quando a gente está falando do Conselho Federal de Contabilidade, daí a gente está falando do perito contador, tá? E daí diz, ó, o perito pode ser substituído quando? Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado, né? Se for no caso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional. Ou seja, você se comprometeu a apresentar o laudo, não apresentou, o juiz vai lá e ele fala, olha, informe, né, o Conselho Regional de Contabilidade para que tome providências, podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso do processo, tá? O que se vai substituir no prazo de 15 dias os valores devidos sob pena de ficar impedido e atuar como pedido de perito. Desculpa. O substituído restituirá no prazo de 15 dias. Então, assim, ó, aquele que foi substituído, ele tem 15 dias para devolver o dinheiro que ele recebeu, tá? Porque a gente comentou quando a gente fez a nossa disciplina, se eu não me engano, a gente comentou quando a gente fez a disciplina de ética profissional, que você pode cobrar, né, 50%, então a gente vai ver aqui também, tá? Então ele tem que devolver sob pena de ficar 5 anos sem poder
atuar. Vou voltar para os slides, tá? Mas assim, ó, vocês viram que é bem interessante consultar aqui o Código de Processo Civil nessa questão aqui do perito. Beleza, vamos continuar. O perito, quando da leitura dos autos, identificando que uma das situações está ocorrendo, né, no processo para o qual for nomeado, deverá elaborar uma petição ao juiz solicitando a dispensa do trabalho para a qual foi nomeado, alegando nesse documento o motivo de sua negativa em participar do processo. Nessa situação, a confiança do juiz na pessoa do perito cresce e, na sequência, ele nomeará outro perito para essa atividade. Tá? Vou pular ali a questão da petição para a gente fazer depois em conjunto, ou vocês fazerem, mas com orientação. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais e éticas, profissionais e legais, às quais está sujeito no momento em que aceita o encargo, né, para a execução da perícia contábil, judicial, inclusive arbitral. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem a questão, né, das penalidades. Então, ele traz assim, ó, Código de Processo Civil, artigo 158. O perito que, por dolo, ou quando tem intenção, ou por culpa, quando ele agiu sem intenção, mas acaba causando prejuízo, prestar informações inverídicas, responderá pelos prejuízos que causar a parte e ficará inabilitado para atuar em outras perícias no prazo que pode variar de 2 a 5 anos, independentemente das demais sanções previstas em lei, devendo o juiz comunicar o fato ao respectivo órgão de classe para a adoção das medidas que entender cabíveis. Né? Aí aqui, ó, o juiz, né, ele deve agir de forma imparcial, né, dando, né, igualdade de tratamento entre todas as partes, inclusive, né, especialmente, né, para seus colegas de classe, que são os peritos assistentes. Não se considera parcial, entre outros, atender as partes ou assistente, desde que se assegure igualdade de oportunidades. Então, assim, o assistente pede que ele gostaria de acompanhar. Ele pode acompanhar? Sim. Isso seria um caso que daí a pessoa deixaria de ser imparcial? Não. Fazer uso de trabalho técnico-científico anteriormente publicado pelo perito de juízo? Também não se considera. A legislação civil determina responsabilidades e penalidades para o profissional que exerce a função de perito, as quais consistem em multa, indenização e inabilitação. A legislação aqui é civil e aqui é penal, tá? Então, em cima, né, a questão da multa, a indenização, inabilitação, e embaixo já é a questão, né, ou de uma infração, né, ou de um crime. Então, vamos ver o que ele diz. A legislação penal estabelece penas de multa e reclusão para os profissionais que exercerem atividade pericial e que vierem a descumprir as normas legais, tá? Pena de reclusão é ficar preso, né? Então, o termo zelo para o perito refere-se ao cuidado que ele deve dispensar na execução de suas tarefas, em relação à sua conduta, em relação aos documentos, né, em relação aos prazos, tratamento dispensado às autoridades, aos integrantes da LIDE e aos demais profissionais, de forma que sua pessoa seja respeitada. Seu trabalho é levado a bom termo e, consequentemente, o laudo pericial contábil e parecer técnico contábil dignos de fé pública. Senhores, recomendo bastante, né? Algo que eu logo aprendi, não na faculdade, mas logo aprendi nos escritórios, é assim, ó, para tudo você tem uma pasta, né? Então, tipo assim, ó, uma pasta, e dependendo se você tem documentos menores, você tem tipo um plástico, né, para botar os documentos. Por quê? Porque você vai ter um volume grande de trabalho, e daí você não tem a possibilidade de perder. Professor, eu jamais perderia. Com certeza absoluta, você jamais perderia. Só que, dependendo do seu escritório, como é que você trabalha, o seu escritório maior, geralmente a moça da faxina, para não incomodar durante a semana, ela vai no sábado. Não sei se é assim com vocês lá. Vai no sábado, empregado? Aí geralmente vai no sábado. Aí chega no sábado, ela joga uma pasta para um lado, uma pasta para o outro, cai um documento, né? Cai o documento, ela para tentar dar uma amenizada, ela bota o documento, só que ela bota na pasta errada, e depois para você achar isso, né? Então, melhor coisa é deixar tudo bem, né? Bem arquivado, bem direitinho, quando estiver trabalhando.
O zelo profissional do perito na realização dos trabalhos compreende cumprir prazos fixados, assumir responsabilidade pessoal por todas as informações prestadas, prestar os esclarecimentos, né, e propugnar pela celeridade processual, né, buscar a celeridade e agilidade. Ser prudente, ser receptivo aos argumentos e críticas. Estou botando só o título, né, mas aí, se quiser alguém consultar depois, tem ali mais detalhes. A transparência e o respeito deve ser recíproco entre o perito do juízo e o perito assistente, né? O tratamento sempre impessoal. O perito é responsável pelo trabalho da sua equipe técnica, né? Compreende todos os auxiliares. Sempre que não for possível concluir o laudo contábil no prazo, deve o perito do juízo requerer a sua dilação, né? Dilação é a ampliação, né, do prazo. Antes de vencido aquele, apresentando os motivos, né, que fizeram com que seja necessário o aumento do prazo. Na perícia extrajudicial, o perito deve estipular o prazo necessário para a execução dos trabalhos, junto com a proposta de honorários e com a descrição dos serviços a executar, a realização de diligências durante a elaboração do laudo, para buscar provas quando necessário, deve ser comunicado às partes, para a ciência dos seus assistentes. Aqui a gente tem explicação do que vem a ser diligências. Professor, o que é uma diligência? Diligência é a prática de serviços judiciais fora dos tribunais ou cartórios. Originalmente, referia-se estritamente aos atos praticados por oficiais de justiça, tá? Mas a gente escuta muito a questão das diligências, inclusive, por exemplo, eu fiz a penhora de um imóvel em Blumenau, levei para o registro de imóveis, né, a informação do juiz, o juiz falou, ó, está aqui a certidão, leve no registro de imóveis para eles fazerem a penhora. Encaminhei a certidão do juiz, tudo certinho. Aí ele falou, ah, vou te dar o número, acompanha pela internet. Aí pela internet apareceu assim, olha, né, doutor Rafael, verifiquei que precisamos de mais algumas informações junto ao juízo, né, foi encaminhado, né, para diligências lá para a vara, né, civil lá de Itapema, para que então eles prestem esses esclarecimentos para que a gente finalize a penhora, tá? Então também chama de diligências. Ah, você vai precisar como contador, você vai precisar, né, ir um dia lá na empresa para ver determinados documentos que lá estão, né? Você não vai pegar todos eles e trazer para escutar, mas você precisa ir até lá, então você vai dizer, olha, eu preciso fazer diligências, né, na empresa. Ou às vezes pode ser até diligências para buscar os documentos, tá? Ok? Essa é a ideia de diligências. Utilização de trabalho de especialista. O perito pode valer-se de especialistas de outras áreas para a realização do trabalho, quando parte da matéria objeto da perícia assim o requeira. Se o perito utilizar informações de especialista, inclusive se anexar documento emitido por especialista, o perito é responsável por todas as informações contidas em seu laudo ou parecer. Então, como a gente viu em ética profissional, né, a responsabilidade é sua. Sua em relação a toda a sua equipe, sua, inclusive, também por o que o especialista também, né, trouxe e que você colocou no seu laudo. Aqui, que a gente tem tipo algumas informações, né? Então eu tenho, ó, nomeação do perito do juízo, condicionantes profissionais, cadastrais e legais, né? Então, assim, ó, o que é necessário para ser perito, né? Formação superior, mais prévia e regular habilitação perante o órgão de classe, né? CRC. Também, prévia inscrição em cadastro mantido pelo tribunal ao qual está vinculado o juiz. Foi o que a gente fez na aula passada, a gente finalizou nesse ponto. Condicionantes relativas, então essas profissionais e cadastrais e essas relativas, né? Relativas é o quê? Aptidão técnica e científica para lidar com a matéria, e a outra, ausência, né, de conhecimento é motivo para excusa ou substituição do perito. Então, se você não tiver conhecimento, né, adiante. Aí, eu tenho, né, condicionantes éticas e morais relativas às normas ao assunto, é o Código de Ética Profissional do contador e demais normas, né, correspondentes emanadas do Conselho Federal. E observância às situações que possam gerar suspeição e impedimento, aquilo que a gente viu, né? Situações onde você, suspeição,
amigo íntimo ou inimigo capital, ou impedimento, que a gente viu toda aquela questão, né, de haver algum tipo de parentesco, ou você trabalhar ou ser subordinado numa empresa, ou você já ter participado, ser parte do processo. Senhores, em relação à nossa apresentação dos slides, é isso. O que eu fiz, e eu já coloquei lá, eu vou pedir para que a gente faça agora, é o seguinte, que vocês acessem lá no sala de aula, eu botei algumas questões, são algumas questões de múltipla escolha, para que a gente resolva. Eu vou dar um tempinho para que a gente resolva essas questões, e depois nós voltamos, né, para o grande grupo para a gente conversar sobre as questões. É uma quantidade razoável de questões, tá? Vamos fazer o seguinte. Não, professor, tem questão discursiva no meio ou não? Não, não tem. Ah, muito bem. Aquelas questões, tem umas questões que elas não têm alternativa A, B, C, D, E. O que que era? Eram questões de prova, de concurso, que elas eram como certo ou errado. Então, vocês têm que ver só dizer se ela é certa ou se ela é errada, tá? Essas questões, elas já servem para dar uma estudada para as nossas avaliações, né? Que daí você pratica, seja para fazer o exame de suficiência, seja para fazer um ENAD, e além disso também já serve para nosso estudo. Eu vou dar um tempo, olha, a gente podia dar um tempo, até não é para ter intervalo nem nada, então a gente vai seguir na sequência, vocês vão estar fazendo aí online, tem aqui o pessoal do presencial. A gente poderia fazer a correção lá pelo umas 8 e... Estou sem acesso até a próxima... Pode, Adalberto, pode mandar um WhatsApp para mim que eu te mando as questões, tá? A gente pode dar um tempo até... Dá uns 40 minutinhos? Vamos dar uns 40 minutos. Aí a gente volta às 8h40 aqui, resolvendo as questões, e daí depois eu vou, em conjunto com vocês, a gente resolve as questões, se a gente tiver um tempinho ainda, nós trabalharemos, quero mostrar com vocês ali para acessar um processo e trocar uma ideia, tá bom? Boa atividade para vocês, até daqui a pouco. 8h40, estamos de volta.